Tudo bem, gente? Nós estamos aqui para mais um vídeo. Antes disso, eu queria estar alertando a você e pedindo a você. Tem um sininho aqui embaixo. Eu gostaria muito que você curtisse o nosso canal, o canal do Virando as Páginas. A gente precisa disso e para nós é um prazer estar com você. Então, se você puder, curte o canal, curte também os nossos vídeos e contribua com a Rede do Bem. A gente falando de literatura, falando de coisas boas, tá ok? Outra coisa, hoje nós vamos falar sobre o livro que nós vamos sortear dia 22. Então eu estou alertando a você. Dia 22 de outubro agora, nós vamos sortear essa obra aqui. Só que não é esse livro, é um pocketbook Sapiens, do Harari, Yuval Noah Harari. Nós vamos estar sorteando ele no dia 22, eu vou filmar o sorteio. É a última chance aí, esse período agora. O que você precisa fazer? Você tem que curtir as páginas do Facebook, tanto no Instagram quanto no Facebook. Né? E mais, você tem que também marcar o nome de 2 amigos teus no Facebook do Virando as Páginas e no Instagram do Virando as Páginas. Depois disso, você tem que curtir o canal. Dia 22 eu vou estar sorteando e vai ser um prazer dar um presente para você, tá bom? Bom, tá na minha mão um best-seller, uma obra que vendeu para mais de 40 milhões de exemplares para o mundo todo, de um homem jovem, tinha 35, 36 anos quando começou a fazer esse livro e que influenciou várias lideranças no mundo naquela época, como, por exemplo, o Obama, presidente dos Estados Unidos, como, por exemplo, todo o cenário da ONU se rendeu à obra desse cidadão aqui. O nome dele é Yuval Noah Harari, ele é um israelense, com a formação dele no Jesus College, lá em Oxford, e hoje ele é um professor da Universidade de Jerusalém. Está aqui, é uma obra de 2017, da LPM, e depois disso ele também lançou um segundo livro, que é o Homo Deus, uma breve história do amanhã. Essa obra aqui ela é interessante porque ele vai, como historiador, ele tem um histórico de trabalhar a história tanto de guerras como também de civilizações, né? Não o livro, ele é um especialista nesta área. E a partir daí, ele começou a identificar a necessidade de fazer uma história maior sobre as condições que nos levaram a sermos o que somos hoje, Homo sapiens. Então, o que ele vai trabalhar? Ele vai trabalhar a macrohistória. Dificilmente você no colégio, você vai estudar a pré-história da forma como ele vai trabalhar aqui. Normalmente nós temos aquela coisa de trabalhar a história do Brasil, vamos trabalhar as questões que fizeram nós chegarmos aqui, vamos trabalhar a história das descobertas, vamos trabalhar a história das formações de estados na Europa. Estudamos muito pouco a pré-história e muito menos outros continentes, senão apenas a América do Sul, a América do Norte e também a Europa. Vamos estudar a história clássica, vamos estudar os gregos, vamos estudar os romanos, para nós nos entendermos como civilização. Bom, ele não vai fazer isso. A grande questão dele é como é que a espécie Homo sapiens, já que você tem os homens de Denisov e os neandertais, que também eram outras espécies de Homo, como é que a espécie Homo sapiens sobreviveu a tantas questões a partir do seu surgimento. Surgimento esse que vai fazer com que nós hoje sejamos o topo da cadeia natural. Então, ele tem essa preocupação e aí ele vai começar dizendo o seguinte: em algum movimento, ele começa a nos demonstrar o que ele quer nos dizer e ele vai nos dizer no primeiro capítulo como é que nós saímos do conceito da biologia até chegarmos no conceito histórico propriamente dito. Então ele coloca logo no seu início.
Há cerca de 13,5 bilhões de anos, a matéria e a energia, o tempo e o espaço surgiram naquilo que é conhecido como Big Bang. A história dessas características fundamentais do nosso universo é denominada física. Por volta de 300 mil anos após o seu surgimento, a matéria e a energia começaram a se aglutinar em estruturas complexas chamadas átomos, que então se combinam em moléculas. A história dos átomos e das moléculas e de suas interações é denominada química. Há cerca de 3,8 bilhões de anos, em um planeta chamado Terra, certas moléculas se combinaram para formar estruturas particularmente grandes e complexas chamadas organismos. A história dos organismos é denominada biologia. Porém, há 70 mil anos atrás, os organismos pertencentes à espécie Homo sapiens começaram a formar estruturas ainda mais elaboradas, chamadas culturas. Os desenvolvimentos subsequentes dessas culturas humanas nós denominamos história. Então, o Harari ele vai começar a trabalhar sobre um aspecto de base evolutiva. Você que tem uma consciência mais criacionista, não vire as costas para essa obra. Não faça isso. Você pode muito bem tratar toda a sua ponderação de fé sem nenhum problema com esse livro. Ele, na verdade, o Harari ele não quer tomar posições, ele não está querendo defender grupos. Ele é uma pessoa que quer descobrir o caminho que o Homo sapiens fez até chegar onde nós estamos hoje na era digital. Então, para ele, o que aconteceu foi o seguinte: no campo biológico nós tivemos um crescimento, uma espécie de objetos de mutação que fizeram com que os nossos cérebros ficassem maiores do que o do homem de Neandertal e também do que o dos homens de Denisova, que eram outras duas espécies homos existentes. Precisamos então entender que ele nos demonstra que não existia apenas uma espécie de homo. O Homo sapiens não era o único exemplar da família Homo existente. Existiam também o homem de Neandertal e existia o homem de Denisova. E esse processo de mutação nos fez ter uma capacidade cognitiva. É nesse sentido que ele vai chamar a primeira era como era cognitiva, antes da era agrícola. 70 mil anos antes, o homem começa a ter uma capacidade cognitiva e ele começa a formular a interpretação da vida. Desta forma, ele não só tem a articulação, ele não só completa e trabalha o conceito de linguagem, como ele muito bem demonstra, outros animais tinham as suas linguagens e o próprio homem de Neandertal também tinha. Mas ele vai fazer uma aculturação das suas atividades, uma aculturação dos seus costumes. Ele, de certa forma, vai começar a observar o mundo de forma diferente. E aí, nesse sentido, ele vai dizer que existia a realidade objetiva e vai surgir dentro desse processo de mutação e de evolução do Homo sapiens a possibilidade do homem criar imagens. Esse processo vai fazer com que esse homem possa produzir coalizões. É muito interessante que ele disse que, num certo momento, se você deixar um homem sozinho numa ilha com um gorila, possivelmente esse gorila vai subjugar esse Homo sapiens. Mas se você deixar mil Homo sapiens, quando eu digo isso, nos dois gêneros, homens e mulheres, se você deixa 1000 espécimes Homo sapiens numa ilha e deixassem 1000 espécimes de gorilas nessa mesma ilha, possivelmente o Homo sapiens venceria o gorila pela sua capacidade de articulação e pela sua capacidade de construção cognitiva. Tá certo? Essa questão da construção cognitiva, ela não foi o bastante. Entre ela e o que nós chamamos hoje de revolução científica, entre uma situação e outra, nós tivemos a revolução agrícola. Mas o que vai acontecer nesse processo tempo a tempo? O homem ele vai traduzir elementos míticos. Isso ele deixa muito claro. As nossas coalizões, a forma de nós nos unirmos, a forma de nós criarmos as nossas
tribos, as nossas sociedades, nós vamos precisar construir uma linguagem. Essa linguagem, ela vai ser em um certo momento sobre o objeto real, aquilo que eu vejo, aquilo que lá está, e sobre um outro momento, sobre aquilo que não existe. Esse processo que não existe, essa argumentação mítica, ela não se encadeia apenas no campo da religião. Ela vai se encaminhar dentro das nossas próprias construções éticas. De certa forma, então, ele vai demonstrar que aquilo que fez com que nós estivéssemos unidos por um objetivo único estão divididos em 3 fatores: a religião, o dinheiro e os impérios. A nossa visão, por exemplo, de nação, para ele, e de certa forma eu tendo a concordar com ele, é uma questão fabricada. Por exemplo, o Brasil não existe como uma intenção real. Nós somos brasileiros porque passamos a ter os mesmos costumes, ainda que haja uma diversidade cultural muito grande no Brasil, nós temos uma mesma língua, nós pensamos parecidamente com relação às nossas religiões, ainda que sejam em muitos momentos difusas, diferentes uma das outras, mas nós conseguimos sair simplesmente daquele objeto da formação de ferramentas, tanto para a caça quanto para alimentação, e nós saímos do bipedismo, aquilo que o Neandertal tinha e aquilo que também o Homo denisova possuía. Qual é a grande diferença? Ele vai identificar com o tempo que a nossa relação com o fogo nos deu algumas outras vantagens, aliada, obviamente, a essa questão cognitiva. Qual seja, primeiro, se nós já temos a capacidade de fazer coalizões, se nós temos a capacidade de costurar um tecido social, ainda que seja um tecido embrionário da história do Homo sapiens, nós passamos aí a deter com o fogo nas nossas mãos a capacidade de trabalhar a nossa alimentação. Há um outro fenômeno também conosco. Nós deixamos de ser, então, animais caçadores para termos mais tempo para uma outra espécie de ação, que é a ação de coalizão. Nós vamos nos juntar, nós vamos criar grupos de defesa e dentro disso nós não vamos precisar caçar como caçavam os neandertais, nem mesmo como os próprios Homo sapiens caçavam antes. Nós vamos ter tempo para fazer uma alimentação, nós vamos ter tempo para poder cozinhar, nós vamos ter tempo de trabalhar a nossa alimentação de forma diversa que fazíamos antes. Outra coisa que vai nos acontecer, que é justamente nesse período agrícola, é a nossa aproximação, obviamente, de lugares como na Mesopotâmia, perto dos rios. Por exemplo, o rio Eufrates é um exemplo, o rio Nilo é um outro exemplo. Nós vamos poder, então, ter uma relação de convenção de cidades, de convenção de sociedades, nós vamos nos alimentar de forma diferente dos neandertais, nós vamos nos alimentar de forma diferente dos homens de Denisova, nós também vamos nos alimentar de forma diferente dos animais. Havendo então essa ideia de pertencimento com relação ao Homo sapiens, ele também começa a ter uma outra ação um pouco diferente das outras espécies Homo. Qual seja, ele começa a domesticar animais. Então, o gado, o cachorro, por exemplo, e o Harari deixa muito claro que o cachorro soube se adaptar em ser um animal próximo ao homem, fazem com que a perspectiva anterior do Homo sapiens seja subvertida em outros tipos de costumes e outros tipos de ações. Uma coisa que ele deixa muito clara é que nós começamos a ser uma espécie destruidora. Por onde o Homo sapiens passou, ele deixa muito claro, aconteceram diversas extinções de grandes mamíferos na história. Tá certo? Então, essa começa a ser uma das preocupações onde ele vai trabalhar com bastante lucidez. Quando você chega à idade agrícola, ele demonstra que nós começamos a sair daquela região da Eurásia, na verdade da África, e subir tanto para a Ásia quanto para a Europa. Ali começam a ter os choques, por exemplo, com os homens de Neandertal. Ele, inclusive, indica a possibilidade, dentro, inclusive, de estudos antropológicos, de que alguns homens de Neandertal tivessem tido relacionamento com Homo sapiens, gerando novas
novas sociedades e não necessariamente novos tipos de homo, mas a interação entre a vida, o resultado da vida de uma relação entre homens de Neandertal e Homo sapiens. Mas isso não é uma tese, é uma possibilidade que ele vai discutir. Bom, o que ele me dá como interessante? Eu queria trabalhar com você na página 426. Ele fala uma coisa muito importante. Na verdade, gente, não é nem página 426, é a página 403. Conhece-te a ti mesmo. Ele coloca aqui: se a felicidade se baseia em ter sensações agradáveis, para sermos mais felizes precisamos reformular nosso sistema bioquímico. Se a felicidade se baseia em sentir que a vida tem sentido, para sermos mais felizes precisamos nos iludir de maneira mais eficaz. Existe uma terceira alternativa? Ambas as visões anteriores partem do pressuposto de que a felicidade é uma espécie de sensação subjetiva, de prazer ou de sentido, e para avaliar a felicidade das pessoas, tudo que precisamos fazer é lhes perguntar como eles se sentem. Para muitos de nós isso parece lógico, porque a religião dominante da nossa era é o liberalismo. O liberalismo santifica as sensações subjetivas dos indivíduos. Vê essas sensações como fonte suprema de autoridade. O que é bom e o que é mal, o que é bonito e o que é feio, o que tem a ser e o que não tem de ser, tudo isso é determinado por aquilo que cada um de nós sente. Ele começa a trabalhar mais lá à frente de que nós não somos aquilo que nós pensamos, nós somos aquilo que nós sentimos. E eu acho muito interessante porque qual é a ideia, o que ele está formatando? A partir do momento em que eu começo a sugestionar-me para situações e para realidades não existentes, para algo que eu criei, eu vou também me sugestionar a algumas situações que me são colocadas através dos processos midiáticos. Ora, mas como isso vai acontecer, mano? Isso vai acontecer da seguinte forma: nós temos a realidade objetiva, nós temos uma outra realidade que ele vai nos indicar, que é a intersubjetiva. Se eu tenho por mim mesmo a capacidade subjetiva de criar coisas, eu também tenho, numa relação de grupo, a possibilidade de ser influenciado por várias outras criações conjuntas, selecionadas por um certo grupo de pessoas, criações coletivas. Então, a visão, por exemplo, de Deus, a visão, por exemplo, do medo, a visão do sucesso, ela passa a ser também uma criação sobre ótica subjetiva, intersubjetiva. Ou seja, eu sou influenciado por uma óptica da qual eu não tenho como comprovar, eu simplesmente aceito e isso está aqui. Eu não tenho como fazer qualquer tipo de comprovação. Daí aquilo que eu falei lá atrás sobre dinheiro. O dinheiro é o elemento subjetivo de maior unificação humana. Inclusive, ele deixa uma coisa muito clara e muito forte para você que tem uma religião, seja ela qual for. Ele diz que, na verdade, hoje a nossa grande religião é a do consumo. Nós acreditamos muito mais nos aspectos de consumo do que propriamente naquilo que a gente defende como fé. Por exemplo, ele deixa muito claro que, por exemplo, um hindu, um cristão, um islâmico, muitas das vezes são mais próximos dessa religião consumista do que aqueles aspectos de fé que eles tanto defendem, que eles tanto trabalham. Bom, voltando lá naquele período da era agrícola, nós vamos fazer essas construções e tais construções vão nos também possibilitar viagens que nós antes não possuímos, não fazíamos. Fica muito claro a demonstração dele de como existiam várias raças Homo sapiens separados no mundo todo e que eles não se conheciam, ou seja, o líder um líder asteca, por exemplo, ele não tinha a mínima ideia da existência do Império Chinês. Ou da Europa, ou mesmo o europeu não tinha a mínima capacidade de compreender que poderiam existir espécimes na Austrália. Então, todo esse processo migratório que nós fizemos, também o fizemos de forma a deixar com que essas sociedades de Homo sapiens jamais tivessem se interagido. Com a Revolução Científica de 500 anos para cá, nós vamos ter um grande impacto. Qual é o impacto? Aos poucos, os homens começaram a ter a possibilidade de conhecer outras espécies. Então, na verdade, as culturas começaram a se aproximar.
Não havia nenhuma diferença entre você ser um homem da América do Sul ou um homem da Europa ou estar vivendo em Marte antes disso. O contato dessas raças, o contato dessas sociedades era quase que nulo. Para que você entenda mais claramente, só no século XIX, a humanidade pôde ter a ideia completa da existência de todas as sociedades no globo terrestre. Então, nós vamos fazer hoje um aspecto final daquilo que ele disse que é o alinhamento e a vida, a história do Homo sapiens. Hoje, o que nós somos? Essa é a grande preocupação dele. O que nós somos como pessoa, o que nós somos como raça, o que esperamos para frente. E é nesse sentido que ele vai fazer esse livro aqui, o Homo Deus. Por quê? Para ele, nos dias de hoje, nós já estamos conseguindo vencer por completo os aspectos da fome, os aspectos das doenças e também as guerras. Ele tenta nos mostrar que cada vez menos temos guerra. Pode parecer um pouco chocante para nós. De certa forma, nós ainda temos regiões no mundo que são regiões muito atribuladas. Por exemplo, o Oriente Médio, o chifre da África, algumas questões na Ásia, mas em geral, realmente nós tivemos menos guerra. A minha análise, e aí ele não discorda, é de que nós também temos uma outra situação. A nossa paz é uma paz atômica. Na verdade, a diminuição de guerras entre os grandes impérios, ela se dá entre os grandes países imperialistas, nações imperialistas, ela não se dá hoje com uma frequência maior, porque a possibilidade da destruição do globo é muito grande. Outra coisa que é muito interessante, e eu me lembrei desse livro aqui do Humberto Eco, é quando ele vai falar dos gêneros. A confusão que hoje nós temos no dia a dia, essa discussão de identidade, de gênero, ele não vai trabalhar isso, ele vai demonstrar uma outra forma de consciência em ser homem e mulher durante a história humana. E aí eu acho bastante interessante a partir da página 156, quando ele vai falar um pouco sobre a questão do sexo e gênero. Gente, olha só, vocês têm que ler isso, tá certo? Tem que ler isso antes de ter qualquer tipo de preconceito que ele vai falar aqui. Uma das coisas que eu acho bastante interessante nesse objeto aqui é o fato desta figura aqui. Uma figura masculina. O rei Luís XIV, o rei da França, Luís XIV. Uma figura masculina do período do século XVIII. Olha aqui, ó. É a foto do Luís XIV. Isto aqui é uma imagem masculina para aquela época. Ele vai trabalhar um pouco esse tipo de ideia. Ou seja, a peruca longa, a vestimenta, uma vestimenta que para os dias de hoje se demonstra mais afeminada, mas aqui é a imagem de um homem de sucesso, de um nobre, por isso ter essa peruca desse tamanho. E aí ele me lembrou, lendo esse livro, me lembrou justamente essa obra aqui, olha, A História da Beleza, do Humberto Eco. Eu já falei dela em outro vídeo e eu pretendo daqui a um tempo a gente estar conversando sobre ela. O Humberto Eco, ele fez uma grande organização de trabalhos e você percebe que a beleza ela vai mudando segundo segundo as mudanças sociais, segundo a evolução social, se você assim quiser pensar. Veja bem, baseado justamente naquilo que ele coloca aqui, nós percebemos uma outra figura, onde você demonstra a figura de um homem, também com vestes para nós hoje seriam vestes muito mais femininas, e a figura de uma mulher completamente coberta. Para quem tem maturidade para ler isso e não se coloca preconceituoso a essa situação, vale a pena. Bom, quais são os nossos desafios? O que ele deixa para cá? E aqui eu vou colocar uma reportagem que saiu no G1 agora esta semana, da descoberta da possibilidade da cura do câncer pela FAPESP. Um senhor de 69 anos, totalmente tomado pelo câncer, foi tratado com uma medicina
inovadora, e ele perdeu, ele conseguiu vencer cerca de 60% dos tumores cancerígenos que ele possuía. O Harari já deixa no último livro, a gente vai falar no próximo vídeo, porque não dá para estar falando do Harari em um vídeo só, porque já está muito comprido, e aí eu vou querer conversar com você sobre o diálogo do Harari com algumas obras que me foram lembradas, como essa aqui. Nós estamos vivendo hoje, então, dentro da concepção do Harari, já o início da era algorítmica, a era digital. Né? Nós estamos com a engenharia biológica, nós estamos com a formatação, com a construção de homens ciborgues, nós mesmos já temos uma adequação com isso. Veja o seu celular, como é que você se integra com o celular e como ele hoje faz parte do teu corpo. Se isso é bom ou ruim, passa a você a analisar. Eu acho que ele pode ser bom, mas eu acho que ele também tem muitas situações negativas. Cabe a nós mesmos avaliar sobre isso. Sobre o aspecto do algoritmo, que me assusta muito a ideia de que ele disse que nós poderemos ser escolhidos através de cálculos algorítmicos. Então, na verdade, é uma inteligência artificial que vai dizer se nós somos aptos ou não para uma atividade ou outra. Isso quer dizer que nós no futuro não teremos um desemprego, nós simplesmente não teremos emprego, se não formos capazes de sermos escolhidos por uma inteligência artificial, seja ela qual for. Mas isso é a história do Homo Deus. Vamos para o próximo vídeo, vou estar fazendo essas inquietações, vou estar levantando essas inquietações com vocês. Bom, como eu sempre digo, evolua, supere-se, aprenda mais, ler é bom, virando as páginas. No próximo vídeo nós vamos continuar falando de Harari. Até logo!